Alunos e alunas do Energia Concursos, professor Emerson Bruno, começando aqui, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o Energia. Então, bora lá, bora tratar justamente dos pontos mais importantes da legislação específica. Então, nós vamos tratar do que, professor? Nós vamos falar da Lei 738 primeiro, né? Deixa eu só mudar a nossa canetinha aqui, pegar uma cor aqui mais que destaque com relação às cores, inclusive, de Santa Catarina. Então, deixa eu escrever de verdinho aqui para a gente ficar no âmbito de ESC, no âmbito, né, do estado de Santa Catarina aqui, onde eu falo, né, de onde eu falo diretamente aqui de Floripa, a Ilha da Magia. Então, bora lá? Bora estudar a Lei Orgânica do MPSC e, obviamente, título 1 das Disposições Gerais e da Autonomia do Ministério Público, capítulo 1 das Disposições Gerais. Podem marcar sempre esse artigo 3º aqui, ele sempre tenderá a ser cobrado no concurso do MPSC. Por quê? Porque ele repete a Constituição Federal. Isso aqui, gente, é igual ao artigo 127 da CF 88 e traz o conceito de Ministério Público. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Nós estamos no âmbito das funções essenciais à Justiça, FEG, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Então aqui, conceito de Ministério Público no Brasil, uma instituição permanente, essencial à justiça, à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe o quê? Defender a ordem jurídica, o regime democrático e, sobretudo, isso aqui, interesses sociais e interesses individuais indisponíveis, beleza? Então, sempre que um processo versar sobre interesse social, sobre interesses individuais indisponíveis, quem que precisa ser ouvido? Se não for parte, né? Se não tiver sido o Ministério Público a provocar o Poder Judiciário, o Ministério Público precisa ser ouvido nos feitos, nos processos onde eu tenho interesse social ou interesse individual indisponível, sim. Eu preciso ter, no mínimo, o parecer do Ministério Público. Imagina uma questão referente a menores, tá? Ou seja, eu estou falando de direitos individuais indisponíveis. Eu tenho que ter participação do Ministério Público? Tenho que ter participação do Ministério Público, tá? Então, é o conceito de MP, sempre importante, e lembrando sempre da CF 88, né, do artigo 127 da Constituição, que traz aí o conceito de Ministério Público no Brasil. Aqui só está reproduzindo e lembrando, né? Bem, outra clássica questão aí, parágrafo único. Podem estudar sempre também o parágrafo único. Por quê? Porque traz os princípios institucionais do Ministério Público, no caso, o MPSC. Novamente, está repetindo a CF 88, tá? Então, na hora que eu falar de qualquer Ministério Público, e aqui no caso, né, o Ministério Público Estadual, mas poderia também ser, né, o Ministério Público da União, quais são os princípios institucionais de qualquer Ministério Público? A unidade, ok? Além da unidade, a indivisibilidade, beleza? E além disso, a independência funcional. Então, unidade, indivisibilidade, independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público no Brasil. E no caso específico aqui, do MPSC, pois nós estamos estudando a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Tranquilo? Então, unidade, indivisibilidade e independência funcional, os princípios institucionais do MPSC. O que é a unidade, professor? Unidade é o seguinte, todos os membros do Ministério Público representam o Ministério Público e estão sob a chefia de um único procurador-geral, que no caso vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Mas todo mundo representa o MP
e está sob a chefia administrativa. Por que chefia administrativa? Porque a gente tem o princípio da independência funcional. Enfim, todo mundo representa o MPSC e está sob a chefia administrativa do Procurador-Geral de Justiça. É justamente a unidade do MPSC no caso, tá? E a indivisibilidade, professor? O que significa a indivisibilidade? Significa que, como o ato que está sendo praticado perante o Poder Judiciário, o ato que está sendo praticado em um processo, é um ato do MP, não interessa se é o promotor João, a promotora Maria, um promotor, um procurador de justiça, um membro do Ministério Público pode ser substituído por outro no curso do processo? Pode. Por quê? Porque eu tenho o princípio da indivisibilidade. Então, a indivisibilidade permite que um membro do Ministério Público substitua o outro no curso da atuação do MP, no curso de um processo, por exemplo. Por que isso pode acontecer? Justamente porque o ato é do MP e o ato é indivisível. Agora, isso significa dizer, que os membros do Ministério Público estão obrigados a seguir o entendimento do Procurador-Geral de Justiça ou dos órgãos de administração superior do Ministério Público em matéria funcional no âmbito de suas funções institucionais? Não. Aí a gente vai para o princípio institucional mais importante de qualquer Ministério Público, a independência funcional. No exercício das funções institucionais do MP, o MP, o membro do MP, ele age de acordo com as suas convicções, tendo em vista a sua interpretação relacionada àquele caso concreto. Então, se eu sou promotor de justiça, se eu sou procurador de justiça, eu tenho independência funcional. Eu não estou obrigado a seguir no campo das funções institucionais o que o PGJ acha ou o que um procurador de justiça acha. Eu tenho independência funcional, tá? Então a Constituição Federal me garante essa independência funcional, pois a independência funcional é princípio institucional do MP como um todo, E óbvio, se eu sou membro do Ministério Público e tenho esse grau de independência, o Ministério Público, enquanto órgão, enquanto instituição, tem também igual independência. Ministério Público não está obrigado a agir conforme os interesses do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Ele tem independência funcional, beleza? Então, é sempre importante lembrar isso aí. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Os princípios institucionais do Ministério Público são unidade, indivisibilidade e independência funcional. Isso aqui, gente, é clássico de prova, tá? Podem estudar sempre, porque isso aqui realmente é clássico em termos de concurso. Beleza. Estudada essa parte inicial aí, a gente vai para outra questão muito importante. E aqui, mais uma vez, você tem que marcar o texto da legislação. Você tem que lembrar dos órgãos do Ministério Público e que existe, a seguinte divisão no MPSC: os órgãos de administração superior, os órgãos de administração, os órgãos de execução e auxiliares. Podem marcar. Isso aqui é uma questão pronta para a FGV. O Ministério Público compreende os seguintes órgãos. Aí eu tenho os órgãos de administração superior, os órgãos de administração, os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Tá, professor, mas quais são os órgãos de administração superior? Avança aí na legislação. É óbvio que uma das tentativas principais da banca está aqui. Quais são os órgãos da administração superior do MPSC? Aí você já tem que responder de bate-pronto. Eu tenho a Procuradoria-Geral de Justiça, a PGJ, eu tenho o Colégio de Procuradores de Justiça, eu tenho o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria Geral do MP. Beleza? Então,
quais são os órgãos da Administração Superior do Ministério Público. A PGJ, perceba que eu não estou falando do procurador, eu estou falando da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica ali, ó, pertinho da Beira-Mar, né, na Osmar Cunha ali, quase chegando na Beira-Mar aqui em Floripa, tá? Então a Procuradoria-Geral de Justiça. Aí o Colégio de Procuradores de Justiça, que reúne todos os procuradores de justiça do MPSC. O Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria Geral do Ministério Público. Mas peraí, professor, eu estava estudando para o concurso do MP do Rio Grande do Sul e era a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Os órgãos de administração superior, nos ministérios públicos estaduais, Brasil afora, é tudo a mesma coisa. Você está estudando uma lei orgânica, você já está estudando para o outro Ministério Público, tá? Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria-Geral do Ministério Público. Parágrafo único. A chefia do Ministério Público cabe a quem? Ao Procurador-Geral de Justiça, o qual conta com prerrogativas e representação protocolar de chefe de poder. É como se ele fosse um chefe de poder. E ele é equiparado, né, justamente ali ao presidente do Tribunal de Justiça, ó, posicionando-se logo após o presidente do Tribunal de Justiça. Não entendi esse posicionando-se logo após o presidente do TJ. Imagina uma sessão lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do órgão especial do TJSC. Vai ter o presidente sentado na mesa ali e imediatamente à direita do presidente, quem está representando o MPSC? Justamente o PGJ. Membro do Ministério Público, o procurador-geral, sempre se senta à direita do presidente do órgão julgador. Se eu estou falando justamente do órgão especial, que é o órgão mais importante do TJSC, quem que vai estar imediatamente à direita, logo após a direita aqui, ó, do presidente do TJSC? O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Beleza? Beleza. Ó, eu vou deixar vocês com essa tela aqui, ó. O professor só esqueceu de colocar o laptop para carregar aqui, ó. E antes que a energia, né, acabe e a gente tenha a interrupção da aula, eu vou ligar ali o carregador rapidamente. Enquanto isso, vocês ficam revisando aí o artigo 6º, que ele é extremamente importante, tá? Ó, em segundos eu estou de volta aqui, peraí. Pronto, gente, ó, professor está de volta aqui para a gente continuar a lei orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Então bora lá, bora continuar a lei 738, a lei complementar 738/2019, ok? Ó, na minha opinião, tá? Grandes chances da FGV perguntar para você quais são os órgãos de administração superior do MPSC. E aí você tem que responder na lata. Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria-Geral do Ministério Público. Beleza. Aí vem o artigo 7º. São órgãos da administração do MPSC. Aí o detalhezinho, ó, as procuradorias de justiça e as promotorias de justiça. Se eu estou falando dos órgãos de administração e não administração superior, mas administração do MPSC, eu estou falando não da figura do procurador, mas das procuradorias de justiça, onde eu vou encontrar procuradores de justiça, das promotorias de justiça, onde eu vou encontrar promotores de justiça, beleza? Mas perceba que eu estou falando do órgão procuradoria, do órgão promotoria, enquanto órgão de administração do Ministério Público. Vale para os outros MPs? Vale para os outros MPs. E aí, ó, macetinho. E quando for órgãos de execução? Aí eu estou falando do procurador, ó, o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça
é um órgão de execução do Ministério Público? A Procuradoria, Administração Superior. O Procurador-Geral de Justiça, órgão de execução. E além deles, os procuradores de justiça e os promotores de justiça. Percebam que eu não estou falando da procuradoria, eu não estou falando da promotoria, beleza? Então eu tenho Procurador-Geral de Justiça, procuradores de justiça e promotores de justiça. Tudo órgão de execução. Só que aí você tem que lembrar uma peculiaridade que tem em todas as leis orgânicas de MP, Cuidado com o 2, com o 3 aqui, O Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, ao mesmo tempo que constituem órgãos de execução, também são órgãos de administração superior. Olha o Colégio de Procuradores aqui, Olha o Conselho Superior do Ministério Público aqui. Entenderam? Então, Colégio de Procuradores e Conselho Superior do Ministério Público também constituem órgãos de administração superior e também são órgãos de execução, tá? E somado, a todos esses órgãos, eu vou ter o quê? As coordenadorias de recursos. Então, quais são os órgãos de execução do MPSC? A Procuradoria, o Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça, as coordenadorias, de recursos e os promotores de justiça. Beleza? Cuidado aí, todos esses pontos que nós estamos estudando na aula de hoje, gente, são pontos importantes para a preparação de vocês, tá? Então não deixem de estudar o artigo 6º, o 7º, o 8º e também, o artigo 9º, que vai falar justamente a respeito dos órgãos auxiliares. Onde vocês estarão lotados? Em órgãos auxiliares. Os futuros aprovados, e nomeados aí no concurso do MPSC, nós não estamos falando de um concurso para promotor de justiça. Nós estamos falando de um concurso para servidor. E os servidores são lotados onde? Nos órgãos auxiliares de cada Ministério Público. Então aqui, importante também, são órgãos auxiliares do Ministério Público. A Secretaria-Geral do Ministério Público, lá no âmbito da Procuradoria-Geral do MP, dando suporte à Procuradoria como um todo, a gente vai encontrar a Secretaria-Geral do Ministério Público. Aí vem os CAUs. Como assim CAUs, professor? O Centro de Apoio Operacional. Tá? Então tem aqui o CAUs, justamente os Centros de Apoio Operacional, CAUs. Comissão de concurso, também órgão auxiliar. Outro clássico, esses dois aqui são fundamentais, tá? Secretaria-Geral do Ministério Público, o CAU também, tá? E Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. É a escola do MP aqui em Santa Catarina. Então coloca aí, a escola do MPSC, responsável pela formação e aperfeiçoamento de membros do Ministério Público e de servidores do Ministério Público, Os órgãos de apoio técnico e administrativo, onde eu vou ter a lotação, inclusive, dos servidores, Os estagiários, cuidado, tá? Estagiário em todos os ministérios públicos, tá? É órgão auxiliar. Pô, professor, que chique. Eu sou estagiário do MPSC. Pois então, você está nominado, nos órgãos auxiliares da LC 738, na lei orgânica. Todo o Ministério Público tem isso, tá? Aí eles largam lá no domingo de prova estagiário e a galera fala assim, estagiário? Não, estagiário não tem essa moral toda na lei orgânica do MP. Tem. Tá? Em qualquer lei orgânica de Ministério Público, você vai perceber isso aí, que os estagiários são órgãos auxiliares. Eles têm essa moral toda aí, os estagiários, no âmbito do MPSC. E também, a ouvidoria do Ministério Público. Aqui é outro ponto importante, hein? Que vale a pena você marcar. Mas peraí, professor, tem corregedoria e ouvidoria? Isso mesmo, é exatamente isso o que a banca vai comparar. A corregedoria é órgão de administração superior. A ouvidoria do Ministério Público é órgão auxiliar, tá?
Ó, atenção, olha lá, ó, olha a corregedoria aqui, ó. A corregedoria, órgão de administração superior do Ministério Público. Beleza, professor. E a ouvidoria? Ouvidoria, órgão auxiliar do Ministério Público. Beleza? Beleza, ó. Cuidado. Comparem todos esses pontos aí, ó, tá? Essa aula nossa aqui, gente, introdutória, onde a gente está começando justamente o estudo, né, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, é fundamental aí para a prova de vocês, tá? Então não deixem de estudar todos esses órgãos aí, ó. Com isso a gente finaliza, né, toda essa primeira parte aí, né? Meu objetivo nesse nosso primeiro encontro aí era justamente fazer essa introdução à legislação específica aqui pelo Energia Concursos, tá? No decorrer do nosso curso, no nosso próximo bloco aqui, ó, eu vou tratar de outros pontos, lembrando que a gente vai abordar os principais tópicos da legislação específica, que inclui não só a Lei Orgânica do Ministério Público, mas também o Estatuto dos Servidores Públicos, né, do Estado de Santa Catarina, e também o plano de carreiras, o plano de cargos e salários. Mas, ó, sinceramente, o plano de cargos e salários aí, ó, muito pouco provável em termos de prova. A gente vai focar muito mais na Lei Orgânica do MPSC e no Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Beleza? Ah, e não se preocupem, ó, o professor tá na produção num pós-Covid, tá? Infelizmente eu fiquei de molho aí durante um tempo em razão de Covid, mesmo vacinado, né, triplamente aí. Imagina se não tivesse vacina. Graças a Deus existe vacina e ciência para salvar todos nós, tá? Mas enfim, muito obrigado aí pela presença de todos aqui no Energia Concursos. No nosso próximo bloco, na nossa próxima aula, eu dou continuidade à Lei Orgânica do MPSC. Valeu demais, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!